O processo de mudança e o voo da consciência. A citação seguinte, extraída de uma autobiografia em 5 capítulos curtos de Portia Nelson, pinta com precisão o processo de mudança. Capítulo 1. Desço a rua e deparo com um buraco na calçada. Caio nele. Sinto-me perdido, desamparado. Mas a culpa não é minha. E penso que vai demorar muito para conseguir sair. Capítulo 2. Desço a mesma rua e encontro o mesmo buraco. Finjo não vê-lo e caio novamente. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas ainda assim, digo a mim mesmo que a responsabilidade não é minha. E mais uma vez, demoro muito para sair. Capítulo 3. Desço a mesma rua e vejo o buraco, vejo com clareza e mesmo assim caio. Agora, porém, já é um hábito, meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou e assumo total responsabilidade. E então consigo sair imediatamente. Capítulo 4. Desço a mesma rua, vejo o buraco, paro e o contorno. Capítulo 5. Desço outra rua. Há pessoas que passam a vida inteira caminhando pela mesma rua, tropeçando nos mesmos buracos, repetindo os mesmos padrões, como se o erro fosse sempre externo, como se a vida fosse uma sucessão de acidentes inevitáveis. A reflexão proposta por Portia Nelson revela com precisão esse processo. No início, não vemos o buraco, caímos, sofremos e acreditamos que não temos responsabilidade. O mundo parece hostil, imprevisível, injusto. Depois, passamos a reconhecer o buraco, mas ainda assim, caímos. A repetição começa a revelar algo incômodo. Talvez o problema não esteja apenas na rua. Com o tempo, algo muda. A consciência se amplia, os olhos se abrem, e mesmo que o hábito ainda nos leve a cair, já sabemos onde estamos, já não há mais como negar. Esse é o ponto de virada. Assumir a responsabilidade não elimina imediatamente o erro, mas transforma completamente o significado da experiência. A queda deixa de ser destino e passa a ser escolha, ainda que inconsciente. Até que finalmente surge um novo comportamento. Ao caminhar pela mesma rua, vemos o buraco e o evitamos. E então, um dia, fazemos algo ainda mais profundo. Escolhemos outra rua. É aqui que o caminho humano encontra outra metáfora poderosa. Um dia, o ex-piloto da Força Aérea Americana, Richard Bach, ouviu uma voz que começou a narrar a história de uma gaivota que queria voar mais alto e mais rápido. Impactado, ele registrou tudo. Nascia Fernão Capelo Gaivota. Uma história sobre liberdade, propósito e superação de limites. Uma história para aqueles que seguem o próprio coração, para aqueles que fazem suas próprias regras, para aqueles que encontram prazer em fazer bem feito, mesmo sem plateia. E principalmente para aqueles que sabem que existe mais na vida do que os olhos podem ver. Esses estão lá, com Fernão, voando mais alto e mais rápido do que jamais imaginaram. Assim como quem aprende a evitar o buraco, Fernão percebe que repetir padrões não basta. Enquanto muitos se contentam com voos curtos, ele testa limites. Ele erra, cai e tenta novamente. E paga um preço, o afastamento. Porque romper com o padrão quase sempre significa caminhar sozinho por um tempo. Mas esse voo solitário não é o destino, é a travessia. Ao evoluir, Fernão descobre algo maior. O sentido não é escapar do mundo, mas compreendê-lo. Não é abandonar os outros, mas voltar com mais lucidez. E é aqui que tudo se conecta. Não basta apenas evitar o buraco, não basta apenas escolher outra rua. Chega um momento em que a consciência percebe, é preciso ajudar outros a enxergar. O processo de mudança deixa de ser individual e se torna interassistencial. Quem já caiu compreende a dor da queda. Quem já saiu entende o esforço necessário. E quem encontrou outro caminho pode apontar novas possibilidades. A verdadeira evolução não é solitária. Ela pode começar no silêncio, na repetição, na tentativa, no erro, mas se completa no retorno. No gesto de olhar para trás, não com julgamento, mas com compreensão. No ato de estender a mão. No convite silencioso, existe outro caminho. E talvez essa seja a síntese mais profunda entre o caminhar humano e o voo da gaivota. Não se trata apenas de evitar buracos, nem apenas de voar alto, mas de transformar a própria trajetória em ponte, para que outros também possam caminhar e voar com mais lucidez e autodiscernimento.